Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Nós estamos no momento tratando da obra Caminho, Verdade e Vida e hoje vamos tratar da lição 122, cujo título é Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Vamos ao comentário do Espírito Emmanuel. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Frutos. O próprio texto evangélico do Evangelho já se bastaria. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. O que poderia ser, numa análise inicial, esses frutos? Poderia ser uma pessoa de bem, bom marido, boa esposa, bom filho, boa filha, um cidadão de bem, uma pessoa que cuide de outras, uma pessoa vinculada ao grupo social, à coletividade a qual está inserida, já seria uma boa pessoa. Teria dado bons frutos, bons filhos, teria contribuído com a sociedade, talvez tenha montado uma empresa que tenha gerado empregos, organizações, instituições do bem que cuidaram de pessoas em situação de vulnerabilidade, por aí vai. Mas Emmanuel amplia um pouco esse conceito, lembrando que no momento atual nós estamos vivendo um boom de conhecimento, que é bastante ampliado pela tecnologia, pela internet, pelas mídias sociais, pela velocidade do processamento das informações. Então, nós temos um ambiente propício à disseminação de todo tipo de informação. E ele diz assim, só que esse mundo, com essas experiências de inteligência, isso ele falou lá atrás, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Nós temos muita coisa, mas nem tudo dá bons frutos. Nós nem sempre encontramos boas coisas na internet, nós nem sempre encontramos coisas que se possa aproveitar. Precisa ter bons frutos. O que essa informação, esse conhecimento gera? Qual o fruto dele? Esta é uma pergunta muito importante para nós até selecionarmos aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos assistindo. Qual o objetivo dessa informação? Isso vale para todos os campos, vale para um telejornal que a gente assiste, um jornal que a gente lê, uma reportagem, um livro, um vídeo no YouTube, um vídeo no WhatsApp, um vídeo no Twitter, no Facebook. Para tudo isso, o que essa pessoa nos traz? Qual o objetivo? Qual o fruto que nós vamos tirar disso? E vamos ver qualificando esse fruto. E não é difícil de ver que tal proposta não é legal, não é boa, não gera bons frutos. Neste contexto, o Emmanuel diz que o cristão precisa aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina e converte em utilidades para as criaturas. Porque o Cristo recebeu a seiva e transformou no que ele transformou. Assim como os que o seguiram depois,
os apóstolos e os grandes vultos do cristianismo. E aí ele nos convida ao esforço da autoanálise, para nós identificarmos a qualidade das nossas ações. Porque eu recebo da providência divina também, assim como Jesus, os apóstolos e os que o seguiram, nós somos os continuadores da obra do Cristo. Fomos convidados para a vinha do Senhor. Então, eu preciso autoanalisar-me para saber se as minhas ações são de qualidade. As ações no campo do dia a dia, como estou me portando com a família, com a sociedade, com as pessoas, com os que trabalham comigo, no meio social, como é que estão as coisas? E que frutos estão dando as minhas ações? O que eu estou deixando de legado, não de legado personalista, mas como eu estou contribuindo para que a sociedade se transforme, se melhore, para que tudo siga o caminho do bem. Qual a minha contribuição? E ele diz que muitas palavras sonoras, falar, né? Às vezes dão a impressão simples da figueira condenada. Ali a figueira fala, mas não diz nada, não tem fruto. Muitas vezes a gente fala, mas prega aos ventos, como nós dissemos, porque muitas vezes o nosso conteúdo, aquilo que eu falo, não tem ação prática que confirma aquilo que eu estou falando. Evidentemente que não está se dizendo aqui, para que as pessoas fiquem aliviadas, então eu não posso falar mais, fazer palestra, estudo, porque eu não consigo viver como Cristo. Não é isso que nós estamos falando. É evidente que eu, que estou aqui quase sempre falando, que eu tenho inúmeras deficiências, estou numa luta terrível para modificar a minha intimidade. Isso não impede que eu fale, mas o convite é que eu me autoanalise está feito. E isso nós estamos fazendo. E todos nós podemos fazer. A autoanálise e o processo de mudança paulatina, que as pessoas vão percebendo. Elas sabem que eu não vou mudar da noite para o dia, mas elas esperam que eu inicie essa jornada de mudança, de transformação. E essa jornada eu vou fazer, eu já estou fazendo. Então, eu vou mostrando para a pessoa que é possível. Já vou trazendo algumas boas ações, alguns bons frutos. Porque o Cristo não espera que nós, ainda iniciantes na sua vinha, produzamos frutos muito grandes, muito opulentos. As nossas ações trazem frutos pequenos, mas já trazem algum fruto. E esse já é um caminho, porque precisa começar. Como é que eu vou começar a caminhada se eu não fizer nada? Eu tenho que começar. Eu vou melhorando, vou me modificando e vou produzindo esses frutos. Então, Emmanuel é indispensável conhecer esses frutos da nossa vida, para verificar o que beneficia os que estão ao meu lado. Né? Diariamente a gente recebe isso do alto, a gente tem o apoio. E ele então pede para que nós possamos nos dedicar a esse trabalho de identificar exatamente o que eu estou fazendo. E isso nós vemos na atividade espírita. Constantemente a gente verifica isso. Muitas pessoas que iniciam atividades e não completam. Nós poderíamos iniciar simplesmente por definir uma sequência de ações que darão frutos bons e imediatos. Por exemplo, a leitura diária do Evangelho, a oração diária, o Evangelho no lar semanal, a ida ao centro espírita para ouvir a exposição e tomar o passe, o estudo do Espiritismo. Pronto, está uma caixinha. Posso colocar a caridade. Vai que o centro espírita tem um serviço de assistência social, eu vou me envolver com uma coisa. Às vezes eu vejo uma pessoa, não, vou fazer isso. Eu sempre falo, veja bem, foca, para você poder dar fruto. Mas, Marco, eu fazer o Evangelho no lar, eu coordenar um estudo, é um fruto sensacional, se eu fizer com perseverança. Pensa eu participar de um estudo durante vários anos, estudar todo o Allan Kardec, participar do estudo, eu vou estar me modificando. Vamos pegar que você participe uma vez por semana de um estudo na Casa Espírita, durante 5 anos. Percebe no final como você vai estar. Ou faça o Evangelho no lar por 1 ano seguido, ininterrupto, e você vai ver a mudança que você terá em sua vida. E como esses bons frutos vão começar a estar do seu lado, por tudo que você vai produzir. Então, às vezes as pessoas querem grandes coisas,
Mas uma autoanálise vai mostrar aquilo que eu tenho condições de fazer. Há pessoas que estão numa jornada evolutiva, numa encarnação diferente da nossa, que produzem muito, têm uma estrutura de vida diferente. Então, eu preciso identificar a minha estrutura e me adequar àquela estrutura que eu tenho. É isso que eu vejo nas pessoas. A dificuldade em si é ficar presa àquilo que é mais importante, aquilo que eu posso fazer, e não tentar fazer o que eu não tenho condições. Fica fogueada, angustiada, ansiosa e não faz nada. Mas eu preciso me autoanalisar e verificar o que eu vou abrir de tempo na minha vida para produzir bons frutos. A começar por mim, vou me modificar. Como? Lendo o Evangelho, etc, etc, etc. Então é isso que a gente queria que o pessoal prestasse atenção, porque isso é que nos vai dar condições da gente seguir em frente. Dá uma olhadinha nesse texto, reflete conosco e Jesus conosco sempre.